E já está conosco, a gente agradece sempre a gentileza, eu sei que a agenda não é fácil, principalmente nesse momento que nós estamos aí, questão da pandemia, né, Cléo Leal, as eleições se aproximando, enfim, doutor Adilor Daniele, juiz de direito da Vara da Família, Sucessões, juiz eleitoral de Balneário Camboriú, titular da 56ª Zona Eleitoral. E para quem está nos acompanhando da nossa live, né, nós estamos de máscaras, né, eu e o doutor aqui, doutor Adilor, quando a gente recebe o nosso entrevistado presente aqui nos nossos estúdios. Primeiro, prazer revê-lo, doutor. A última entrevista foi lá naquele cantinho, né? Exatamente. Bom estúdio, doutor. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo certo. É sempre uma honra estar aqui. É um prazer revê-lo novamente. E os cumprimentos a todos os teleouvintes da Rádio Menina. Doutor, como é que também no seu trabalho com essa questão da pandemia, depois a gente vai falar de eleições, como é que está sendo o trabalho, doutor? O trabalho, nós estamos mais praticamente no teletrabalho, né? Trabalhando em casa, algumas poucas audiências mais urgentes elas estão sendo realizadas, mas o trabalho está sendo todo normal, mas à distância. Até com um acréscimo, uma coisa, digamos, no meio de tanta coisa negativa que nós estamos passando nessa nossa nova realidade. Sim. Um lado positivo é que o judiciário acelerou o número de julgamentos. A produção do judiciário aumentou em mais de 30% no trabalho em casa, tanto que em maio desse ano eu consegui zerar o número de processos concluídos em gabinete, coisa que eu nunca imaginava fazer nesses 25 anos que eu estou na magistratura, né? Então, mas por que isso? Porque do trabalho à distância, do trabalho em casa, a gente consegue se concentrar e entrar numa linha de produção e fazer um trabalho bem feito do início ao fim, sem ser interrompido. E no trabalho presencial é diferente. Então a gente não consegue ter essa concentração Sim. permanente, né? Mas confesso que estou com muita saudade, mas muita saudade mesmo do trabalho presencial. Tenho ido uma média de 3 dias por semana ao fórum para fazer atendimentos presenciais. Quero agora, após a eleição passada, o período eleitoral, voltar a fazer as audiências de forma presencial, algumas à distância, mas as que estão marcadas para depois da eleição serão todas realizadas, claro, com todas as cautelas necessárias, mas vamos fazer. É uma coisa que eu sinto uma necessidade de fazer isso, né? Embora o trabalho está praticamente em dia, mas é diferente a gente trabalhar presencialmente, sentindo o calor dos debates, das discussões, dos argumentos, é diferente do que só olhar no papel. A gente consegue interpretar e ver, sentir mais quem está falando o certo, o correto, e quem está tentando mudar a situação das coisas. O senhor tem essa percepção, doutora Adilor, assim, uma audiência, uma coisa, vou ouvir o Tigrão lá numa audiência, né, Cléo? Eu contra a Cléo. Você percebe isso, doutor? De repente o cara está enrolando, enfim. Tigrão, eu não sou psicólogo, mas eu estou no judiciário 38 anos, na magistratura 25. Puxa vida. E é o trabalho diário. Então, eu conversando com a pessoa 2 ou 3 minutos, eu já consigo perceber se a pessoa está falando corretamente comigo ou está distorcendo as informações. Que legal. Dos depoimentos e testemunhos das partes, a gente percebe assim com uma facilidade muito grande. Perfeito. E com relação ao trabalho, estar presente, enfim, sente essa falta do calor humano, doutor? Sinto muito essa falta, embora o trabalho está muito tenso, muito, assim, digamos, em função da quantidade de atividades que eu tenho. Por exemplo, segunda-feira eu estava me virando nos 30, como a gente fala literalmente. Segunda é o único dia que eu dou aula na Univale do curso de Direito, então às 19 horas eu entrei em aula. A minha sorte é que era prova, então eu estava com o computador logado na sala de aula para os alunos tirarem eventuais dúvidas. No celular eu estava atendendo o procurador de justiça do estado de Rondônia. No outro computador eu estava homologando um auto de prisão em flagrante do roubo que deu aqui no shopping de Balneário, que eu estou como juiz de plantão, que está juiz eleitoral, juiz da família, juiz de plantão e professor. 4 coisas ao mesmo tempo. Eu estava, com respeito à expressão, mais perdido que segue tiroteio.
Fazendo 4 coisas. Okay. Mas eu gosto disso, eu gosto. Legal. Deixa eu fazer depois a gente vai falar, porque eu quase não sou curioso também, né, Cléo Leal? E conversar com a doutora Adilor, a gente aprende muito, diga-se de passagem. É nesse sentido que eu quero só fazer uma pergunta ao senhor. Porque tem muita gente, e eu inclusive há muitos anos atrás, a gente já está nessa área há quase 40 anos e a gente aprende todos os dias. Eu sempre digo, quando eu acordo, estou aprendendo. A gente sempre tinha aquela ideia que Cléo, Júlia, não sei se vocês concordam comigo, que você vai falar com quem? Vou falar com o juiz. Vou falar com o doutor, falar com o juiz. A gente tinha até um certo receio, assim, às vezes, de falar com uma autoridade. Ó. Com quem que você vai falar? Vou falar com o juiz, com o doutor. O senhor é de uma acessibilidade especial, ou não, doutora Adilor? Tigrão, eu nasci numa cidade chamada Águas de Chapecó. Hoje a cidade tem 2.000 habitantes. Lá no oeste do estado, cidade pequena, minha família bem humilde. Comecei no judiciário em 82 como faxineiro, exerci as funções de faxineiro, literalmente. Fui passando de cargo em cargo até chegar na magistratura, até chegar ao mais alto, sempre por concurso. Eu só não fui oficial de justiça. Todos os demais cargos que tem do judiciário eu ocupei. E cada vez que eu vou lá na minha cidade, os amigos que eu tenho lá, eles dizem, você venceu na vida, mas você não perdeu a essência da humildade e da simplicidade. Então eu sou uma pessoa simples, uma pessoa, continua sempre sendo a cabeça da pessoa que sempre fui, como eles dizem, saí do meio do mato, mas não, o mato não saiu de você. Isso é muito legal, doutor. Gosto sempre de ressaltar isso quando falo do doutor Adilor. As pessoas que me conhecem sabem disso. Tem como exemplo. Doutora Adilor, hoje já é dia 28, dia do funcionário público, fazendo uma homenagem ao bom funcionário público. As eleições, uma das primeiras perguntas que eu recebi quando nós anunciamos aqui na segunda-feira, né, que o doutor Adilor estaria conosco hoje, quarta-feira, uma das primeiras perguntas que eu recebi é o seguinte: o pessoal, hoje tem muito fake, né? Vai ter, por exemplo, para quem já tem um cabelinho branco, enfim, como os caras dizem que a menor idade, nessa eleição terá um horário diferenciado ou não, doutor? Temos um horário diferenciado, Tigrão, mas ele não é obrigatório, ele é facultativo. Ele é facultativo, né? Das 7 às 10 da manhã, horário preferencial para as pessoas do grupo de risco do Covid-19. Nas eleições anteriores, a votação iniciava às 8 da manhã e terminava às 17. Sim. Hoje, nessa eleição que nós vamos ter daqui a 18 dias apenas, né? Porque só faltam mais 18 dias, ao invés de iniciar às 8, iniciar às 7, e preferencialmente das 7 às 10 a Justiça Eleitoral gostaria que fossem as pessoas de idade, os idosos e os que integram o grupo de risco, porque para evitar a aglomeração, para evitar a interação com pessoas que eventualmente possam ser portadoras. Não que não vai haver pessoas, a gente não sabe. A Justiça Eleitoral está tomando todas as cautelas possíveis e dentro do que for, das possibilidades, para evitar qualquer contato, qualquer risco, né? Tanto que a gente solicita que cada eleitor leve a sua própria caneta para assinar o livro. Porque com a caneta, além de assinar o livro de presença da eleição, a pessoa pode também digitar na urna o número, com a ponta da caneta ou com a tampa da caneta, digitar e não ter o contato direto da urna, embora vai haver a higienização tanto na entrada quanto na saída. Perfeito. No dia, levar um documento, levar o título, enfim... Um documento se a pessoa souber onde ela vota, basta documento com fotografia. Senão o título e um documento com fotografia. Perfeito. Esse ano, então, nós não vamos ter, até para tirar essa questão de fake, né, Júnior? Nós não vamos ter a biometria, quem fez a biometria. Esse ano não. Até para a gente deixar bem esclarecido. Em função do Covid, esse ano não. Não vai haver. Então, a pessoa vai lá, e por isso que levar a caneta... tem aqueles, as pessoas costumam também levar, vai ter o álcool gel, mas tem pessoas que levam o seu próprio álcool também. Pode. Sim, isso, doutor? Pode, claro, com certeza pode. Vai haver em todas as sessões, todas as urnas, vai haver álcool gel, digamos assim, em quantidade mais do que suficiente. Já recebemos isso do TRE, inclusive já está no almoxarifado nosso aí que a Justiça Eleitoral conseguiu da cidade. Está tudo, digamos, armazenado, aguardando o dia.
Perfeito. O senhor é o responsável da 56ª Zona Eleitoral. Exatamente. Isso, né? Aliás, é onde eu voto. Onde é que você vota, Cláudio? Na 3 e... Então é lá embaixo. Então você é da outra zona eleitoral. 56ª também. Doutora Adelor, outra coisa que as pessoas comentam muito, a gente lê, enfim, não há necessidade do mesário pegar o seu título ou o seu documento, não há essa necessidade. O senhor pode só mostrar, não, basta né? apresentar, a partir do momento que o mesário identificar ali, conseguir ler o nome e conferir a foto, não precisa entregar para não haver o contato físico. Não haver o contato físico, né? E a gente recomendando distância, né? Devagarinho, 1,5 metro, vai, vota. Enfim. Vai haver pessoas orientando lá no dia, isso, nesse sentido também. Perfeito. As urnas já chegaram ou não, doutor? Chegaram no dia 5 e no dia 6, agora, nos próximos dia 5 e dia 6, nós estaremos fazendo a mídia, a configuração e o lacre das urnas, para finalizar os principais preparativos. Até segunda-feira agora nós estávamos, digamos, numa tarefa árdua e pesada, que era julgar todos os pedidos de registro de candidaturas. Teve muito pedido, doutor? Nós tivemos em Balneário 308 processos de inscrição, mas na verdade o número é 309. Por quê? Porque um partido pediu uma vaga além das que haviam sido disponibilizadas, porque cada partido pode indicar até 150% a mais de candidatos do que existem vereadores na cidade. Sim. Então nós temos aqui 150 a mais do que há, né? E um partido, eu não lembro qual foi o partido, pediu, quando apresentou, ainda estava dentro do prazo, pediu uma vaga a mais, mas a vaga não foi preenchida. Então nós tivemos de 309 pedidos, tivemos 308 inscrições. Dessas 308 inscrições, nós tivemos 298 deferimentos de candidaturas, houve 6 desistências, 5 indeferimentos. E esses 5 indeferimentos estão com recurso para serem analisados pelo Tribunal Regional Eleitoral, a maioria deles por falta de documentos. E então hoje nós temos oficialmente 298 candidatos. Podemos ter 303 caso o TRE der provimento aos recursos das candidaturas que eu indeferi. A maioria dos indeferimentos é a questão falta de documentação. Falta de documentação, exatamente. Tinha um amigo que pediu para fazer uma pergunta para o senhor, eu vou esquecer agora. A gente fala muito sobre isso, inclusive a gente comenta quase todos os dias aqui, sobre a questão de pesquisas eleitorais, né? Pesquisas eleitorais, eu tenho acompanhado aqui até pela profissão, aparece aqui às vezes nas redes sociais umas pesquisas que não sem era nem beira, né? Uhum. O senhor já fez algum julgamento nesse sentido, doutora Adilor? Tigrão, na segunda-feira eu concedi uma liminar numa ação que o Ministério Público Eleitoral entrou, suspendendo a divulgação e determinando que a empresa que fez a pesquisa recolhesse de todos os meios de comunicação em que ela divulgou, recolhesse tudo, sob pena de multa diária. Sim. Porque ela não preencheu os requisitos que deveria a pesquisa preencher. Eu, como, digamos, juiz do processo, eu não posso entrar no mérito do processo, mas eu posso lhe assegurar que há uma liminar minha proferida da segunda-feira suspendendo a divulgação de uma pesquisa. Que geralmente, às vezes, acontece agora com as redes sociais, né? Nos grupos, enfim, e aparece, às vezes, eu tenho acompanhado, hoje, inclusive, saiu uma de novo ali, tantos votos, não sei o quê, tantos votos, não sei quem, aqui na internet. Há uma certa dificuldade também, doutora Adilor, às vezes, para poder coibir com essa questão, a sessão das redes sociais ou não? Sim, como é uma forma nova de comunicação, né? Sim. Há uma certa dificuldade. Embora essa parte da matéria não está com a minha zona eleitoral. Sim. Nós temos 2 zonas eleitorais em Balneário, a 56 e a 103. E na divisão das competências, a minha zona eleitoral ficou com a competência de propaganda no rádio e na televisão. Uhum. E a zona 103, então, o Dr. Cláudio Fontes, ficou com todas as demais formas de propaganda. Uhum. Mas a gente sabe que há uma dificuldade grande, sim, porque
a gente vê que há pessoas muito responsáveis que compartilham postagens e notícias, mas também há aqueles que não leem, não prestam atenção naquilo que estão compartilhando e estão cometendo, digamos, uma injustiça. E a divulgação de fake news hoje, ela é considerada crime eleitoral, que a denunciação caluniosa, que até pouco tempo era crime previsto só no Código Penal, ela foi acolhida agora pela nossa legislação eleitoral, e a denunciação caluniosa é considerado crime eleitoral. Então, se alguém publicar uma denúncia em relação a um candidato, uma acusação, e essa denúncia não for verdadeira, ela pode responder a um processo crime. Doutora Adilor, você tem recebido muitas reclamações, muitas denúncias ou não, doutor? Na minha zona eleitoral, não, Tigrão. Eu sei que na zona eleitoral 103, o colega Cláudio está tendo várias denúncias por dia. E a crime, como o senhor falou, o que pode acarretar, doutor? Até às vezes o processo pode respingar também ao candidato ou não, doutora Adilor? Se for o candidato, digamos, o autor da denúncia que responde pela infração, né? Não, se for o candidato, ele responde. Se for um filiado ao partido, for um simpatizante ou for um terceiro totalmente estranho, esse que divulgou a notícia que vai responder. Perfeito. Luiz Fernando está aqui, doutor, só para a gente lembrar, ele deve ser da melhor idade aqui. Não necessariamente a pessoa com mais de 60 anos, não necessariamente tem que votar das 7 às 10, pode votar durante o dia. Pode ir qualquer horário. Qualquer horário, né, doutora Adilor? Isso. É facultativo. A gente é preferencial. Tudo que é preferencial não é obrigatório, né? Sim. Então, preferencialmente das 7 às 10, mas é facultativo. Se a pessoa quiser ir lá às 16h59 no final, fica a critério dela. Mas começa então às 7 e vai até às 5 esse ano, é isso? Isso, das 7 às 5. Das 7 às 5. O outro detalhe, tem gente que mesmo chega, a minha mãe era assim, podia estar com 79, com 80, com 85, enfim, tem aquelas pessoas que apesar de não ter a obrigatoriedade de votar, mas gosta de votar, né? Não pode, né, doutor? Não tem nenhuma restrição, né? Não há nenhuma restrição desde que a pessoa esteja apta, esteja com o seu título válido, né? Porque algumas pessoas, por exemplo, quem tem uma condenação criminal transitada e julgado, tem os seus direitos eleitorais suspensos durante a vigência da condenação. Sim. Então, essa pessoa, ela não, enquanto ela está nos efeitos da condenação, ela não pode votar. Uma pessoa que está interditada também não pode votar. Sim. Mas se a pessoa está totalmente, digamos, dentro do do exercício da cidadania plena, ela pode votar. Pode votar. É facultativo. Digamos, é obrigatório para nós que estamos na nossa geração, né? Infelizmente, eu compartilho da ideia de que no Brasil o voto deveria ser facultativo e não obrigatório. A maioria dos países tem voto facultativo. Eu, na verdade, eu divirjo. Eu tenho algumas ideias assim que às vezes eu sou criticado. Dentro da magistratura, por exemplo, digamos, como cidadão, como Adilor, eu sou favorável à redução da maioridade penal, eu sou favorável à pena de morte para algumas situações. Eu também. Mas eu sou uma exceção. Eu sou uma exceção. Mas olha só quem eu encontrei hoje, Júlio. Eu também sou crime hediondo, tinha que, né? Facultativo, também sou. Questão da maioridade também. E eu ainda sou, não sei se o senhor vamos ver se a gente também eu ainda sou favorável a candidaturas avulsas. Eu também sou. Também. Avulsas. Aliás, eu acho que nós não devíamos nem ter partidos políticos. Nós temos donos de partidos. Temos donos de partido, mas sabe-se por quê, né, Tigrão? Fundo eleitoral. Sim. O fundo eleitoral propicia esse crescimento assim, de todos os meses estão sendo criados partidos novos por causa do fundo eleitoral. Doutora Adilor, que sai dos nossos impostos, né? Verdade. Eu estou olhando aqui o reloginho, né, Júlia? Isso aqui é para a gente ficar 2 horas e meia trocando de ideias aqui com a doutora Adilor.
algumas restrições, penalidades, as famosas bocas de urna, enfim, isso tudo vai ser coibido no dia da eleição? Sim. Tem gente questionando aqui, que eu posso ir com a camiseta do número de partido, de candidato? A manifestação silenciosa do eleitor, a manifestação silenciosa, ela é permitida. Pode ir com a camiseta do seu candidato, mas não pode ficar conversando com pessoas, não pode ficar pedindo voto, não pode fazer aglomeração. A manifestação, a lei diz, a manifestação silenciosa, ou seja, eu quero ir votar, eu tenho o meu candidato, boto o adesivo dele, boto a camiseta dele, vou lá, voto, saio, não posso ficar ali conversando com as pessoas, porque isso é considerado boca de urna. Considerado boca de urna. Houve uma reunião aí mês passado com digamos assim, as administrações, com a cúpula da Guarda Municipal, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Eu e o Dr. Cláudio Fontes, outro juiz eleitoral, fizemos. Está sendo montada uma estrutura de fiscalização pelas 3 polícias, a Guarda, a Polícia Civil e a Militar, que vão nos auxiliar nesse dia para que a eleição transcorra dentro da maior normalidade possível. Aliás, essa eleição, ela, por enquanto, a gente ainda não está sentindo ela das urnas, né, Tigrão? Aliás, das ruas, perdão. Nas ruas, está tudo calmo. Claro, uma das consequências do Covid-19, mas ela está sendo totalmente atípica. Por quê, doutor? Creio que por causa do Covid, né? Covid, né? Porque não tem aquela nossa lei, toda. Exatamente, a nossa lá na frente. A nossa legislação eleitoral, ela vedou aí uma série de propagandas, como por exemplo outdoors não pode mais, faixas não pode, placas não pode, aqueles bonequinhos que eram colocados nas avenidas aqui no balneário não pode mais. Comício então, também não. Também não pode. Então é tudo diferente. Carro de som. Eu não vi nenhum ainda. Está liberado, mas eu não vi. Graças a Deus. Até as 22 horas poderia, porém, há uma restrição. E aí eu acho que é por isso que nós não temos em Balneário. Há uma certa distância de hospitais, prédios públicos, escolas. E a nossa cidade, ela é uma cidade que tem uma densidade populacional grande, porém, a cada 2, 3 quadras tem um colégio, tem um órgão público, tem uma clínica. Então, há praticamente quase que é uma liberação, há uma permissão, mas não há como fazer isso em Balneário. Aliás, eu fico feliz por enquanto até hoje, pelo bom senso de que não tenhamos, por parte dos candidatos, enfim, dos partidos, carro de som. Eu fico feliz com isso, porque as pessoas conseguem ter o seu sossego. E isso que nós estamos, Tigrão, eu acho que essa deve ser a eleição com o maior número de candidatos em Balneário. Sim. Então é um recorde em número de candidatos, mas aí percebe-se o quê? Que o bom senso deles está prevalecendo, e também temos um ponto altamente positivo desse grande número de candidatos. Temos muitas escolhas, temos muitos candidatos bons, tanto para vereador como para prefeito. Nós temos boas escolhas aí à nossa disposição. Sem dúvida. E a demonstração, digamos, desse bom senso deles está sendo demonstrada agora na questão da campanha. Perfeito. Doutor Adilor Daniele, como a gente não faz pauta, as perguntas vão surgindo, né? Eu queria, hoje 28, funilando qualquer dúvida, enfim, qualquer informação, até o dia das eleições, nos colocamos sempre à disposição. Te agradecer, doutora Adilor, hoje, por tirar esse seu tempo e poder conversar com os nossos teleouvintes aqui do Canal 100 da Rádio Menina. Como a gente não fez pauta, doutor, se acrescentar algo mais que o senhor gostaria de divulgar, à vontade, por favor. Em relação às eleições, só dizer que eu também, como juiz eleitoral, permaneço à disposição para qualquer esclarecimento, para qualquer dúvida. Tem havido um contato frequente aí das emissoras de rádio comigo no meu telefone, e até eu acho que é em função disso que até hoje não teve nenhum processo da minha competência da propaganda eleitoral, porque normalmente as pessoas trocam ideia comigo do que pode e do que não pode, né? Então isso está sendo totalmente diferente, é uma forma diferente de trabalhar, e
digamos, e em relação ao primeiro assunto que nós conversamos, ao trabalho, eu ainda agora às 19 eu finalizo o meu plantão, que essa semana nós temos um rodízio de plantão, né? Sim. Entre os juízes, e hoje como é dia do servidor público, o fórum está fechado. Então eu ainda estou o plantão é de quarta a quarta, e hoje analisei um caso atípico, que primeira vez em 25 anos de magistratura que eu analiso um auto de prisão em flagrante por maus tratos a animais. É uma coisa que está coisa que está bastante em evidência, digamos, mas que normalmente no judiciário a gente não vê isso entrar, não vê esse tipo de processo. E hoje eu tive o primeiro de um cidadão aqui na Terceira Avenida que essa noite foi preso porque pegou um cachorro pelo pescoço de sua propriedade e começou a dar socos e tapas no animal. O animal gritou tanto que acordou pessoas e vizinhos das imediações, juntou mais de 15 pessoas aí para tentar auxiliar o animal e chamar a guarda municipal. E o cidadão foi preso, e aí homologuei a prisão em flagrante, fixei uma fiança de R$3.000. E pelo menos até agora, antes de entrar na emissora aqui, não havia notícia de que houvesse pago a fiança. Continua preso. Continua preso. A gente vê, infelizmente, a gente vê coisas assim que a gente nunca deve fazer com os outros aquilo que a gente não gostaria que fizesse conosco, né? Sem dúvida. E aqui, vou confessar aqui, viu, Cléo? Vou confessar aqui. Eu sou uma das pessoas que em todas as eleições, e eu acompanho a eleição no Balneário Camboriú desde eu cheguei aqui final de 80, começo de 81. Então, contra as eleições eu já passei. Quando cheguei aqui, o prefeito era Armando César Guislandi. Quantas eleições? E até hoje eu não tenho. Teve uma vez um candidato que eu pensei que já não estava mais, mas vai ser de novo, a vereador, que tentou, né, na época eu trabalhava numa emissora, não pode. Tinha uma pesquisa séria, enfim, e a doutora, se não me falha, foi a doutora Cláudia, não, a doutora Cláudia Nolli, eu acho que foi. A família Nolli tem a doutora Patrícia, a doutora Laíde e a doutora Cláudia. Doutora Laíde, não posso fazer confusão. Doutora Laíde ainda deu ganho de... Não, pode fazer sem nenhum problema. Única coisa, sabe por quê? Aqui ele é testemunha. Eu ligo e pergunto, né? Inclusive agora nós temos um deputado, né? Posso citar o nome, que é o deputado Carlos Humberto, né? E eu me aconselho, doutor, vai tomar posse, impeachment, me orienta, desde que não faça nenhum proselitismo político, pode ser entrevistado. E eu, inclusive, por isso que eu estou fazendo esse testemunho, eu incomodo, doutor, posso, não posso? E o doutor Jean Forest também, na semana passada, fiz uma consulta nesse sentido. Que é um excelente profissional. Até para não incorrer em nenhum... Eu sempre digo aqui, sabe, doutora Edilor, só o que falta, depois de cabelinho branco, eu ser processado por causa de político, né? Aí não, né? Eu vou voltar para a República Independente do Luiz Alves, né? Só o que falta. Obrigado, doutor. Prazer te ter aqui. Eu que agradeço, prazer é todo meu, sempre à disposição. Tá? A gente traz. Mas a informalidade é recíproca, Tigrão, faz parte disso, e eu prefiro a informalidade do que a formalidade. Um abraço. Fica igualmente, com Deus. Outro. Juiz de Direito da Vara da Família, Sucessões, Juiz Eleitoral de Balneário Camboriú, titular da 56ª Zona Eleitoral, doutor Adilor Daniele. Uma verdadeira aula aqui pra gente na edição do Canal 100. É aquilo que eu falei, Cléo, olha a simpatia, a humildade, né? Sem dúvida alguma. Por isso tem esse sucesso todo, e o nosso carinho e o nosso respeito. Qualquer dúvida você já sabe, é só ligar aqui que a gente tira pra você, tá ok?